Isso. Bom público comparece aqui à Vila Belmiro nesta quarta-feira à noite. Essa é uma história de um extraordinário comunicador que invadiu o gramado da Vila Belmiro na década de 60. Quem relembra parte desse fantástico ensaio radiofônico é o talentosíssimo e veterano repórter Silvio Ruiz. Um senhor time de futebol. Eu vejo a distância também. Entrando agora, subindo aqui para o gramado da Vila Belmiro, o popular Zé Macaco. Os jogadores do Santos conheciam o Zé Macaco. Ninguém se aproximou. O time adversário, o 15 de Piracicaba, entrou em campo. Zé Macaco pegou o microfone, era uma caixa. Caixa não, era uma lata de óleo pintada, com uma lâmpada vermelha em cima, com um fio, um cabo de rádio, com 2 fones grandes no ouvido, dizendo que era a rádio difusora do Sabuó. Aí podiam perguntar, o que é Sabuó? Sabuó é um cemitério. E os grandes ídolos daquele Santos, campeão de tudo, lembram bem da figura que ganhava vida com seu carrinho fazendo propaganda do comércio da cidade. Zé Macaco? Meu Deus do céu. O tema é Zé Macaco. Como é que você foi descobrir isso, rapaz? Zé Macaco fez parte do folclore da cidade. Zé Macaco é João Vicente Saldanha da Cunha, um baiano que desenvolveu em Santos um jeito um tanto louco de fazer comunicação. Com sua lata de óleo e sua rádio imaginária, entrevistou grandes jogadores, inúmeras personalidades. Realmente a gente dava entrevistas pro Zé Macaco. E ele fez umas entrevistas sensacionais. Na grande época do Santos, nós pensávamos que ele era um repórter assim. Só que depois que os caras descobriam que a coisa era falsa... Ele, em vez de microfone, ele tinha uma lata de azeite, né? Você chegou a dar alguma entrevista para ele alguma vez? Eu dei uma vez num treino. Ele mesmo se encarregava, ele chegava e escolhia. Dependendo do jogo, ele chegava pra gente, inclusive falava, olha, hoje eu vou entrevistar, por exemplo, Palmeiras. Hoje eu vou entrevistar o Servilho, o Julinho e o Rinaldo. Ele entrevistou não só os jogadores do Santos, mas como principalmente os times grandes que vinham jogar aqui, até os árbitros. Pelé chegou a dar entrevista para ele? Deu. A maioria dos jogadores, 90% dos jogadores, todo mundo deu. Só a Libertadores que proibiram ele de entrar no campo. Ele não era bobo, não. Ele já ia preparado. Ele ia, por exemplo, entrevistar o Pepe. E aí, Pepe, como é que tá o canhão para hoje? Não era pergunta assim, do nada. A pergunta tinha fundamento. Naquela época que se jogava um futebol lindo, futebol bonito, futebol maravilhoso, que apareciam essas figuras. O futebol agora está muito burocrático, precisa aparecer Zé Macaco outra vez por aí. E olha que não era apenas no mundo do futebol que Zé Macaco aparecia com suas entrevistas. Paulo Maluf teria falado no microfone do Zé Macaco. Jânio também. Muita gente com nome falou na lata velha de azeite do Zé Macaco. Sua fama e carisma eram tão grandes que no final da década de 80 resolveram lançá-lo como candidato a vereador. Benedito Furtado também debutou com Zé Macaco na Câmara de Santos naquela eleição. As diferenças prevaleceram na intelectualidade e nos votos. O semi-analfabeto Zé Macaco teve 10.913 votos. É até hoje o terceiro vereador mais bem votado da história da cidade. Já o jornalista Furtado recebeu na época 2.785 votos e guarda um caminhão de histórias políticas do colega, lançado pelo extinto PDS, partido ligado à ditadura. O Zé Macaco surgiu da estiva, né? Na realidade, era o voto de protesto. E impulsou a prefeita municipal de Santos, por ser o mais votado, Thelma de Souza. Foi 1º de janeiro de 1989, Zé Macaco, um fenômeno nas urnas, uma pessoa de origem humilde. Eu tive a honra de receber dele o meu diploma e a minha posse. E aqui dentro da Câmara, os votos deles todos, o voto dele era controlado. Na política, eu acho que o Tiririca tem muita coisa do Zé Macaco. O Zé Macaco era diferente. O Tiririca é um comunicador, de certa forma sabe o que está fazendo e, na minha opinião, aceita este papel
para atender interesses de grupo e por interesses próprios. O Zé Macaco não. Tão meteórica quanto desastrosa, assim foi a passagem de Zé Macaco pela política. Foram poucos e irrelevantes os projetos apresentados na Câmara. Alguns votos vendidos, nepotismo e, no fim do mandato, ao tentar a reeleição, o adeus ao mundo encantado. Infelizmente, no final da vida dele, ele foi expulso de um porãozinho, ele, a mulher e o filho. Já sem recursos, já adoentado. Era só o início e o fim de um drama, de uma história surreal. Ele é vivo ainda, não? Uma pena que, de repente, ele se escondeu, desapareceu. Zé Macaco perdeu a esposa atropelada. Seu único filho, Marco, sumiu depois da morte do pai. João Vicente faleceu em 2006, aos 73 anos. De sua trajetória ingênua e irreverente ficam lições e reflexões. Ele era soro positivo, adquiriu isso, a impressão que se tem é durante o mandato, né? Ele tinha uma vida, de certa forma, segundo as informações que nos chegavam, muito promíscua, né? Porque ele teve dinheiro, né? Essa é a história de Zé Macaco. Um sopro de alegria no futebol. Um tema atual quando se pensa, se fala e se brinca de fazer política. Eu penso que ele tem que ser lembrado como alguém que, mesmo usado, honrou a sua origem. O sonho dele não era ser político, era ser radialista. O eleitor quis protestar e o colocou na Câmara, né, mesmo? O sistema É conhecido como João Vicente da Cunha.